Hoje nós estamos com a nossa sala de visitas aqui no Santuário Bom Jesus, Igreja de São Benedito, e eu vou conversar, estou recebendo aqui na minha sala de visitas, um padre que vem revolucionando a cidade. Hoje é a bola da vez aqui na região. É o padre Marcos Sullivan. Padre, muito prazer em conhecê-lo e obrigado por você me dar essa oportunidade de mostrar você para a população através do programa Sala de Visita. E tá aí, ó, os telespectadores para os seus cumprimentos. Muito obrigado ao Sr. Walter, obrigado por este convite e também obrigado a vocês, telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Em primeiro lugar, qual é a sua idade? Eu tenho 30 anos. E o que te levou a ser padre? Desde criança, eu frequentava pouco a igreja. Ia à missa de sétimo dia, missas assim que a família marcava. E eu lembro que na missa de sétimo dia do meu avô, o padre que celebrava a missa me chamou muito a atenção. Padre Aldo. O que ele fez que te chamou a atenção? Eu estava brincando ao final da missa e eu derrubei o presépio. Puxa! E o padre parou a missa para ir me socorrer. E a minha avó veio toda brava, queria brigar comigo e tudo mais. E o padre falou, não, calma, ele é uma criança. E me abraçou e aquilo ali tocou a minha pessoa. Passou a energia dele para você. Passou, uma energia assim muito positiva naquele momento. E desde aquele momento eu sempre comecei a ter vontade de ir à missa. Então eu pedia para minha avó, para minhas tias me levarem à Santa Missa. Daquele momento eu comecei a fazer primeiro Eucaristia, que eu ainda não tinha. E dali em diante eu segui uma caminhada na igreja. Primeiro Eucaristia, depois fui ser coroinha, o sacramento da Crisma. E quando mais jovem, eu comecei a trabalhar numa administradora e fazia um curso porque eu tinha o desejo de ser médico. Mas de repente eu desejei largar tudo porque eu não me via naquelas coisas. O meu coração estava preso à igreja, a ser padre. E aí foi quando eu decidi entrar para o seminário. Aonde você veio, aonde é a sua cidade natal? Eu sou paulistano. Nasci em São Paulo, vivi 22 anos em São Paulo. Ah, você nasceu em São Paulo? Sim. E aí eu entrei na congregação do Oratório de São Felipe Neri. Onde fica isso? No Parque São Lucas. E aí lá eu comecei a minha caminhada. Aos 22 anos eu deixei a congregação para seguir Dom Pedro. Dom Pedro, que é o bispo da diocese de Mogi das Cruzes, ele era bispo em São Paulo. E ele foi transferido para Franca. E eu decidi ir junto com Dom Pedro. Ah, você foi para lá com ele? Fui para lá. E esse apego aconteceu assim naturalmente? Eu conheço Dom Pedro desde quando eu era criança. Ele era padre ali na minha região. E aí depois ele se tornou bispo. Então sempre ele visitava a minha paróquia de origem e a gente sempre tinha muita proximidade do bispo, né? Ele era um bispo assim que frequentava as paróquias, sempre fazia questão de estar junto com os padres. E nisso a gente acabou deixando com que essa amizade crescesse. Essa paróquia de origem sua, onde era? No Parque São Lucas. Lá paróquia mesmo? São Felipe Neri. Como que você vê aí o catolicismo hoje em relação a outras religiões? Hoje em dia eu vejo o catolicismo avançar muito, ainda mais depois da escolha do Papa Francisco. Parece que o catolicismo ele ficou assim muito mais aberto, claro, não em questão de doutrina, mais aberto na acolhida às pessoas. E isso tem aproximado cada vez mais pessoas da igreja, que aos poucos vão conhecendo a doutrina e acabam se apaixonando por tudo isso. E têm abraçado a fé através desse rosto atual da igreja que eles têm encontrado no Papa Francisco. Padre Sullivan, me diz uma coisa aí.
Ainda é grande hoje o número de pessoas que se confessam? Ou houve uma redução nisso aí? As pessoas preferem mais falar com Cristo? Sei lá, eu sou um. Dificilmente eu confesso, mas eu tenho o meu São Judas Tadeu lá, o que ele ouve de mim é brincadeira. Eu acho assim que tudo depende do sacerdote que está à frente da igreja. Quando eu cheguei no santuário do Senhor Bom Jesus, aqui nós não tínhamos um grande número de confissões. Eu estranhei porque eu fiquei aqui 3 meses, os 3 primeiros meses eu atendi 2 confissões. Nossa! Mas aí eu comecei a avisar o povo ao final da missa, né, que todas as missas que eu celebrasse, antes da missa ou depois da missa, eu iria atender as confissões. Você estaria à disposição para confissões? Sim. E hoje eu tenho atendido assim um grande número de pessoas. Às terças e quintas, geralmente em torno de 15 a 20 pessoas que eu atendo em confissão. Bem, nós estamos com a nossa sala de visitas aqui no Santuário Bom Jesus, conversando com o padre Marcos Sullivan, esse jovem que está aqui, e eu acho que o mundo realmente acaba sendo dos jovens. Tem 30 aninhos, está cheirando tinta ainda. Mas, padre, a imprensa, de uma forma geral, principalmente o Diário de Mogi, tem falado muito a seu respeito. Como que você vê isso? Olha, eu acredito que seja pelos trabalhos realizados aqui no santuário. Que não são poucos, né? Que não são poucos, e é uma igreja assim um pouco difícil, porque é uma igreja que é frequentada por pessoas de mais idade, pessoas que vivem de aposentadoria. Então toda reforma, toda restauração que é feita na igreja tem um trabalho muito grande para nós arrecadarmos fundos, corrermos atrás daquilo que necessita, para deixarmos essa igreja como sempre foi, bela na sua história, bela durante todos esses anos que ela está aqui. Porque são 300 anos do nosso santuário. E neste tempo todo é necessário ter muito cuidado no reparo, na restauração. Como o senhor pode ver, nós há pouco tempo fizemos o restauro aqui deste presbitério. E estão fazendo lá para dentro também. Sim, estamos terminando. Eu acompanhei lá. Né? Logo mais vamos restaurar a porta, vamos trocar as janelas do santuário. E tudo isso assim a gente faz quase com uma providência. E da onde você tira a verba para isso? É muita oração. A festa do Divino sobra alguma coisa para cá, não? Não, a festa do Divino não. Agora, a festa de São Benedito, ela costuma sobrar uma verba. Mas o que acontece? A igreja não tem uma entrada muito grande. Nós temos uma entrada mensal de 12 mil. E os gastos são 17, 18 mil. Então, toda vez que nós terminamos a festa de São Benedito, nós guardamos o que sobra da festa para no decorrer do ano ir tirando um pouquinho que falta mês a mês para completar. E para os restauros, o que a gente tem feito? Quando eu falo assim, muita oração, é porque é muita oração mesmo. Todos os dias eu celebro missa aqui, às 7 horas da manhã, e sempre nas missas eu peço a Deus que dê força para fazer o trabalho que Ele achar que deve ser feito. Então eu começo o trabalho, e a providência de Deus vai mostrando aos poucos como deve ser. Chega um fiel e faz uma doação a mais, e assim nós vamos pagando as contas que vão aparecendo e vamos mantendo toda essa obra aqui, que eu sempre digo, não é uma obra minha, é uma obra do povo, de preservação, de conservação deste patrimônio histórico e, sobretudo, uma obra de São Benedito, porque no momento de dificuldade eu recorro a São Benedito e no outro dia ele já me dá a resposta. Bom, nós estamos aqui no Santuário Bom Jesus, Igreja de São Benedito, conversando com o padre Marcos Sullivan. Dá um tempinho aí que já a gente volta.
Pequenos gestos mudam vidas e fazem um mundo mais iluminado. Natal de Sorrisos 2018. O melhor do Natal é você. Doe um brinquedo novo ou em bom estado para a campanha e vamos juntos fazer brilhar mais forte o Natal em Mogi. Confira os locais de doação no site da Prefeitura. Olá, amigos do programa Sala de Visita. Eu sou a Patrícia Paglia, proprietária da Maggiore Acessórios. Esse ano de 2018, eu gostaria de agradecer a todas as minhas clientes que passaram por aqui e pelo programa Sala de Visitas. Quero convidar todas que ainda não compraram presente de Natal, vir até a Maggiore, ou no Pátio Mogilar, ou no Suzano Shopping, ou em Campos do Jordão. E quero agradecer especialmente ao Sr. Walter, apresentador do programa Sala de Visitas. Um ótimo Natal a você, a sua família. Continue acompanhando o programa Sala de Visitas, porque nós sempre vamos estar aqui. Estamos de volta com a nossa sala de visitas, conversando aqui com o padre Marco Sullivan. Padre, as paróquias que você já passou, como é que é essa transferência? Por exemplo, você está nessa paróquia aqui, de repente você vai para uma outra, enfim. Desculpa a colocação esdrúxula que eu vou fazer aqui, mas é que nem um jogador de futebol. Um dia está no Palmeiras, um dia está no Corinthians, um dia está na Portuguesa. Sim. Como é que funciona isso? É o bispo que determina? Então, a transferência de um padre de paróquia sempre é pela obediência ao bispo diocesano. Dom Pedro, ele sempre vê a necessidade das paróquias e conforme a necessidade, ele tenta procurar um padre no perfil daquela paróquia. É disso que eu ia falar. Para que possa estar auxiliando aquele povo. A transferência, ela normalmente é feita a cada 6 anos, que é um tempo determinado pelo Código de Direito Canônico. Agora, desde quando eu cheguei em Mogi das Cruzes, eu já passei por algumas paróquias, né? E não são nem 6 anos que eu estou aqui e não fiquei 6 anos em cada uma. Sempre foi pela necessidade da paróquia. Eu cheguei e primeiro fui trabalhar em Itaquaquecetuba, numa paróquia muito grande, Nossa Senhora das Graças, onde eu restaurei a matriz e as 6 comunidades da paróquia. Depois eu fui transferido para a paróquia Nossa Senhora do Socorro, aqui em cima. Que tinha o padre, como é que é o nome? Deoclésio. O Deoclésio. Isso. E ele foi lá depois também construir lá a capela de Santa Rita, né? Isso. É Santa Rita. Santa Rita. Aí eu comecei a auxiliar na paróquia Nossa Senhora do Socorro. Trabalhei lá por 5 meses para ajudar o padre Deoclésio. E depois o bispo precisava de alguém que pudesse ajudar a desvincular a Capela Santa Rita da paróquia do Socorro para se tornar uma paróquia independente, né? Independente. E aí foi nessa época que eu fui trabalhar com o padre Alessandro Campos.
que acabou terminando a construção, arrumou tudo que precisava para se tornar uma paróquia. E lá eu fiquei 5 meses, até que nós constituímos a paróquia, e de lá eu fui transferido para o santuário do Senhor Bom Jesus, que é onde aqui. eu já estou aqui há 2 anos. E eu vi, eu entrei aí pelos fundos, tem um pessoal trabalhando aí e tal. O que o padre Marcos pretende mexer aqui nesse santuário aqui? Então, Sr. Walter, essa igreja é uma igreja histórica. Uma relíquia isso aqui. Uma relíquia, e como disse o Diário de Mogi, uma vez o Diário de Mogi colocou uma nota: o melhor de Mogi, jovem, padre de 29 anos, está cuidando do esplendor da cidade. Eu acho que essa igreja é um grande esplendor para os mogianos. E o meu desejo é restaurar, né? Depois de tantos anos, essa igreja, ela necessita de um restauro. Nós necessitamos de vez em quando de uns reparos, né? Sim, com Quanto certeza. mais uma igreja dessa, que é uma lenda, né, para Mogi. Logo que eu cheguei, eu restaurei a parte da sacristia, agora estou restaurando o presbitério e vou começar outros restauros, como as portas da igreja serão restauradas. Nós temos a intenção de restaurar as janelas, que já estão quase prontas. Tudo para que a igreja possa cada vez mais continuar trazendo essa história tão bonita para o povo mogiano. Padre, eu ando muito por aí, eu vejo crianças nas esquinas pedindo, vendendo doce, enfim, uma série de pessoas aí que passam fome, passam necessidade. Tem uma senhora lá não sei se é na Vila Industrial, Dona Cida, ela faz sopa, sai aí à noite dando sopa, entregando sopa para esse pessoal que não tem onde comer e tal. E eu fiquei sabendo que o senhor também se envolve nisso. Sim. Desde muito jovem, quando eu ainda estava para entrar no seminário, eu sempre tive esse desejo de ajudar os mais pobres, os necessitados, e sobretudo em São Paulo, que é um lugar onde nós encontramos muitas crianças, moradores de rua, e isso sempre mexeu comigo. Tanto que quando mais novo eu pensava, ao invés de ser da congregação de São Felipe Neri, a qual eu pertenci, eu pensava em ser franciscano, da Toca de Assis, para poder ajudar essas pessoas carentes, né? E esse desejo, ele sempre me acompanhou nesse tempo, na minha vocação, e hoje em dia eu tento fazer um pouco disso aqui, na nossa cidade. Por muito tempo eu ajudei os moradores que nós tínhamos aqui na praça, no Largo do Senhor Bom Jesus. Então à noite eu saía, distribuía cobertores, levava roupas, para que eles pudessem assim passar pelo frio, que era algo muito pesado no tempo do inverno. Cheguei até mesmo a oferecer o salão da igreja para que eles pudessem passar a noite aqui, mas tudo isso assim com o desejo de que eles possam sentir a ternura, não minha, mas a ternura de Jesus para com eles, o amor de Deus para com eles. E é isso que me incentiva, às vezes, ir às ruas, olhar essas crianças que estão ali distribuindo as coisas no farol para ganhar um dinheiro para levar para casa, até mesmo levar um pouco de alimento para essas pessoas, porque eu acho assim, nós não somos ricos, mas também não somos tão pobres que não tenhamos algo para oferecer para o outro. Então eu tento fazer isso. O pouco que tenho, dividir com os irmãos e irmãs de rua, para que eles possam também ter o sinal da presença de Deus. O senhor já conversou com a assistente social, aqui de Mogi? Por exemplo, procura a Karen Melo, que é
a primeira-dama da cidade, ela também faz um trabalho espetacular nessa área social, viu, padre? Pode falar com ela, ela vai ver o programa, isso eu não tenho dúvida. Mas aperta ela, fala, o Walter Rodrigues que mandou falar com você, eu estou precisando mais disso, daquilo. Então, senhor Walter, eu tenho que agradecer, na verdade, a assistência social do município. Porque nesse tempo todo, até mesmo quando tínhamos os moradores aqui da praça, nós sempre recorríamos a Karen e a Neuza Marialva. Olha, então você está bem amparado, você tem tem 2 anjos do seu lado. E o Osni do Centro Pop também. E eles sempre nos auxiliaram em tudo isso, né? Mesmo no tempo do inverno, nos ajudavam com cobertores, o que este povo de rua necessitava. Também alguns até remédios, né? Remédios. Assistência social, sempre disse, padre, nós estamos à disposição. Se o senhor precisar de alguma coisa, nos encaminhe, ligue, nós vamos atendê-lo. E eu sempre tive esse atendimento, né? Quando apertava o frio, a gente corria, levava esses moradores para alguma casa de acolhida e a prefeitura sempre estava ali prestando assistência. O senhor vai receber um título de cidadão mogiano, talvez o dia que esse programa esteja indo ao ar, o senhor já recebeu o título, porque é agora dia 18, né, na terça-feira. E quem me falou foi a Rosângela, que cuida lá do cerimonial da Câmara Municipal e tal. Inclusive ela que me deu aqui, uma justificativa do porquê do título que você vai receber. Como que você se sente chegando a Mogi e em pouco tempo, com 30 anos aí, já recebeu o título de cidadão mogiano? Para mim foi uma grande surpresa receber esse título, estando já na Diocese de Mogi há 5 anos e com 30 anos de idade. Né? Sempre vi pessoas mais velhas. Não, o problema da idade não tem nada a ver não, porque o cara, para ser mogiano, ele tem que nascer aqui, quer dizer, então você está nascendo aí agora. Mas foi uma surpresa muito grande, da qual eu devo sempre um agradecimento aos vereadores que me deram esse título. Quem foi? Foi o vereador Emerson Hong e o vereador Dr. Otto, que me escolheram para receber esse título. Claro que eles disseram que tiveram em vista o meu trabalho de restauração do santuário, recuperação da parte histórica, também o tempo que eu trabalhei na Santa Rita para tentar criar a paróquia. O Emerson, ele sempre era presente, ele via o meu trabalho, o tempo que eu estive no Socorro também. Então eles vão assim aos poucos acompanhando e percebendo que aos poucos eu vou dando uma cara nova, uma vida nova por onde eu passo. Porque eu sempre fiz assim, na minha história de padre, de seminarista, de diácono, eu sempre gostei de envolver a comunidade nos projetos. Eu sempre digo para eles, eu sonho, mas o sonho não é construído só. O sonho é construído entre eu, a comunidade e Deus. Eu acho que talvez seja isso que tenha levado eles a perceberem algo em mim para dar esse título. Um título que, eu não vou mentir, eu sempre tive o desejo de receber. Uma vez que eu sou paulistano, eu estou em Mogi das Cruzes, eu amo essa cidade. Há quanto tempo você está aqui já? Já estou há 5 anos. 5 anos. Isso. E eu amo essa cidade assim com todo o coração. Uma coisa que eu sempre me emocionei quando eu ouvi é o hino da cidade de Mogi das Cruzes. Quando no hino diz, por ti, minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão. Darei a minha própria vida de todo o meu coração. Eu acho só aí você já fez por merecer o bonito. título, porque não é todo mundo que tem essas estrofes na cabeça. Sim, eu acho isso muito bonito. E quando as pessoas vinham falar assim, ah, você é de fora? Eu falava assim, não, eu sou de Mogi das Cruzes. Aí me perguntavam assim, mas por que você é de Mogi das Cruzes? E eu dizia assim,
porque eu fui ordenado padre no altar da Catedral de Santana. Foi na matriz da cidade que eu fui gerado para o sacerdócio. Foi na matriz da cidade que nasceu o meu sacerdócio, que nasceu o Padre Marcos Sullivan. Então eu me considero um filho dessa terra. Você cuida de alguma escola aqui na cidade, não? Eu cuido do Colégio Diocesano Paulo VI. Na onde fica isso? Fica em Suzano. Agora aqui na cidade... Quer dizer que você está abraçando a região? É, a região. Eu já estou abraçando toda a região. Porque em Suzano eu sou diretor do Colégio Paulo VI, que pertence à Diocese de Mogi das Cruzes. O que acontece nesse colégio lá? É um colégio do ensino fundamental 1, 2 e até o ensino médio, onde eu faço toda a parte de direção. Cuido dos professores, da parte acadêmica, dos alunos, dos funcionários, e tenho um grupo de irmãs que me ajudam a coordenar pedagogicamente o Colégio Paulo VI. Esse colégio é pago? Como é que é? Eu quero pôr meu neto lá e eu preciso pagar. É um colégio particular, mas a Diocese de Mogi das Cruzes, ela sempre trabalha também com a parte caritativa. Tem lá um número de vagas para isso. Um número de vagas para bolsistas, né? E também é o colégio onde estudam os seminaristas do Seminário Menor, do Verbo Encarnado, e as aspirantes, meninas que estão se preparando para serem freiras. Além do colégio, eu tenho um trabalho aqui também na cidade. Eu sou o capelão da Universidade de Mogi das Cruzes. Daqui a pouco a gente vai prosseguir. Dá um tempinho aí que já a gente volta. Quando você assiste à TV Câmara de Mogi, fica por dentro das leis que a Câmara aprova para melhorar a qualidade de vida da nossa população, do que acontece em nossa cidade e fica ligado também no trabalho dos vereadores. Assim você pode participar das decisões mais importantes, exercendo sua cidadania e fazendo o futuro de Mogi acontecer. Dê um play na cidadania. Sintonize a TV Câmara pelos canais 60.2 em UHF ou canal 7 na NET. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O Natal é uma festa de motivação da paz, da fraternidade, do estímulo à amizade, e que bom seria se todos os dias fossem Natal, né? Que todas as pessoas tivessem esse sentimento de fraternidade, de entrega, de olhar o próximo com amor, com generosidade. E isso é o que eu desejo para os alunos aqui do estúdio e também para os telespectadores do programa Sala de Visitas. Um Feliz Natal e um Feliz 2019.
Bem, estamos de volta com a nossa sala de visitas e eu pedi para o padre Sullivan que ele colocasse um paramento que, quando aconteceu a ordenação, me diz uma coisa, esse paramento você manda fazer ou tem algum padrinho na ordenação? Como é que funciona isso? Na ordenação, a gente sempre escolhe um padrinho. E o padrinho ele acaba dando um dos presentes mais importantes da ordenação. Que é esse paramento? É a casula. Ah, é casula. Né? Isso. E essa casula, ela é a casula da minha ordenação sacerdotal. E uma casula assim que nós escolhemos para esse momento e acaba trazendo coisas especiais, né? Por exemplo, a minha tem essas conchas com pérolas, né? Por quê? Porque dá para pegar bem aí, o Perrinho? Na história da igreja, a concha é o símbolo de Nossa Senhora e a pérola é o Cristo que ela traz no seu ventre. Então eu fiz uma casula mariana para agradecer a Virgem pela minha vocação, pela minha caminhada, o tempo que ela me sustentou e ao mesmo tempo uma casula que foi assim inspirada no Papa Bento XVI, que quando ele veio ao Brasil ele usou uma casula parecida, feita pela Maria Laura. Então eu usei essa no dia da minha ordenação por esses motivos. Eu acho engraçado que você tem todos os detalhes, né, na cabeça Sim. disso aí. Mas me diz uma coisa, isso aqui você usa para casamento, para missa, ou tem uma ocasião especial para você usá-la? Não, uma ocasião especial. Essa casula... Agora está sendo uma ocasião especial. Sim, uma ocasião especial. Mas essa casula ela é utilizada nas missas. Né? Então a missa, um dos paramentos que o padre usa é a casula. E eu sempre tenho essa daqui como a mais especial. É a casula que eu uso para celebrar a primeira Eucaristia, para celebrar o Natal, para celebrar a Páscoa, porque são momentos festivos da vida da igreja, solenidades, e para mim é o momento mais especial, então eu uso a casula que foi mais importante na minha história como padre, que foi essa minha primeira casula. Padre Sullivan, você conhece o Padre Vicente, não? Conheço. Esses dias ele até esteve celebrando aqui, domingo passado, junto com o coral da UNAI, a formatura da UNAI. Ele é muito chegado da UNAI, né? Ele que tem a Juraci, que ajuda lá, que cuida, né? O Padre Vicente Molini teve uma época que ele veio para cá e ele era padre na matriz. Sim. Aí veio um bispo para cá que transferiu ele lá para a igreja de Santo Antônio, lá na Avenida Brasil, lá no alto. Mas transferiu, sabe, porque, não sei, acho que ele não achou, ele não foi muito com a cara do padre. Ele falou, vou tirar esse cara daqui e tal, ele é muito cheio, o pessoal gosta muito dele. Aí ele foi lá para a Avenida Brasil. A primeira missa do Padre Vicente, lá na igreja de Santo Antônio, precisou ser campal. Nossa. Não cabia na igreja. Foi a melhor resposta que ele podia dar, ele ou Deus podia dar para quem tirou ele daqui. E ele acabou fundando aí depois o Instituto Pro Mais Vida e tal, e ele está aí nos 80 e tantos anos dele, mas está trabalhando, né? Sim. O Padre Vicente, ele acaba sendo assim uma grande inspiração para nós padres. Primeiro, pelo estado que ele está hoje em dia, 90 anos, e ele continua ativo. É uma lenda, né? Ele corre daqui para lá, celebra uma missa aqui, celebra no Socorro, depois toda a atividade que ele tem com o Instituto Pro Mais Vida e depois toda a história de vida dele aqui na nossa diocese. Um homem que sempre lutou muito pela causa dos mais carentes, sobretudo os mais idosos, o asilo e tantas coisas que ele foi construindo ao longo do tempo. Eu acho que você está seguindo o caminho dele. Não, estou falando a verdade. Então o Padre Vicente tem muito a ver com a nossa cidade, sabe? Não é à toa que de vez em quando presta uma homenagem para ele. E eu espero que você siga o caminho dele, viu,
Sullivan. Ele é um grande exemplo como sacerdote, como pessoa, e para nós é um grande orgulho tê-lo em nossa diocese. O bispo aqui, como é que ele encara o seu trabalho? Dom Pedro, ele é muito aberto ao trabalho dos padres. Eu gosto dele também. Ele dá uma liberdade muito grande para que nós possamos atuar nas nossas paróquias, no santuário, em nossas igrejas, e ele é sempre muito presente em nossa vida como padre. Ele costuma visitar as paróquias, ele costuma estar com o povo, ele sempre está ali, participando da vida da paróquia, do padre, do povo, e atento para ajudar em nossas necessidades. O padre, o bispo, ele é obrigado a ir falar com o Papa uma vez por ano, duas, ou não tem essa necessidade de ir lá buscar uma orientação? Então, o que nós temos é a visita ad limina, onde em um determinado tempo o Papa propõe uma visita da província. No caso, nós estamos aqui na província de São Paulo, e aí os bispos dessa província vão até o Vaticano conversar com o Papa. E aí cada bispo fala um pouco sobre a sua diocese, sobre as dificuldades, sobre as ações pastorais, sobre as missões. Se a prefeitura está ajudando as capelas, tudo isso aí. Contando, né? Leva lá o relatório. Então, a cada 5 anos, 6 anos tem essa visita. E aí o bispo ele apresenta a diocese para o Papa. E diz uma coisa, o Papa pergunta para ele de vocês? Ah, com certeza. Quando o bispo visita ao Papa, ele quer saber como o clero está, se é um clero mais jovem, se é um clero de mais idade, se a diocese tem como cuidar dos padres idosos. Sempre tem essa preocupação. Você tocou num ponto aí. Os padres idosos têm um local próprio para eles? Como é que funciona isso? Na verdade... porque o tempo passa para todo mundo, né? Sim. A nossa diocese, ela não tem uma casa do clero própria. Nosso bispo, ele está ultimamente empenhado nessa questão, em construir um espaço, em comprar um espaço para fazer a casa do clero. Enquanto isso não acontece, Dom Pedro ele acolhe na cúria, na sua própria residência, ele acolhe um outro padre que às vezes está enfermo, ele já disponibilizou aos padres de mais idade e também acolhe até mesmo um outro padre mais jovem, até esse padre ser encaminhado se estabilizar, né? Ele acaba acolhendo ali. Então, a residência do bispo acaba sendo a casa dele, a cúria e a casa do clero. Porque a todo momento que a gente vai lá, a gente encontra 2, 3 padres hospedados na casa do bispo. Você tem um salário lá nessa escola que você administra lá em Suzano? E me diz uma outra coisa. Se Suzano está convergindo para cá em termos de bispo, como é que é o padre de Biritiba, de Salesópolis, aqui da região? Eles se reportam ao Dom Pedro aqui. Isso. A nossa diocese, ela tem 10 cidades aqui do Alto Tietê. E todas essas cidades, os párocos, eles são ligados a essa diocese, são ligados a Dom Pedro Luiz. Então todos se reportam. Nós somos em 100 padres aqui em Mogi das Cruzes, na diocese toda. E esses 100 padres sempre procuram o bispo. Nós temos a reunião mensal do clero, onde o bispo se reúne conosco, apresenta os documentos da igreja. Aquele momento também é especial porque entre o café da manhã e o almoço, o bispo conversa com outro padre. Às vezes tem um padre que está adoentado. Então o bispo ele sempre vai se informando, né, deste momento ali da nossa vida. No colégio Paulo VI, nós temos uma côngrua. O padre tem uma côngrua, ele não tem um salário. Ele tem uma ajuda de custo para poder manter, né, a casa paroquial, roupa, alimentação.
Então tudo vem dessa côngrua. No caso, eu não recebo côngrua como reitor do santuário, porque as entradas do santuário são muito poucas, né? Então todo o dinheiro que entra aqui, ele vai para pagar salário dos funcionários, para pagar a manutenção do santuário, para pagar o dia a dia das coisas do santuário. Por ser uma igreja muito antiga, então sempre tem algo para ser arrumado. Então a minha côngrua vem do colégio. Então no meu trabalho de diretor, eu recebo uma côngrua, que às vezes eu até mesmo ajudo aqui no dia a dia do santuário com essa côngrua. Bem, eu perguntava para o padre como que a pessoa deve proceder quando precisa dos seus préstimos para você encomendar um corpo que está lá na capela do cemitério e tal. Aí ele pediu para parar e ele colocou esse paramento aí. Como é que funciona isso, padre? Então, seu Walter, as famílias, sempre quando perdem um ente querido, a primeira coisa que fazem é vir à igreja. Ou no velório ou no cemitério, isso, né? Primeiro eles vêm à igreja e perguntam como o padre poderia estar indo ao velório. É algo muito simples, né? Eles entram em contato com a igreja, avisam o horário do enterro, porque nem sempre o padre pode ir de imediato. É lógico. Mas o padre vai até lá e realiza as exéquias, né? Eu, aqui no centro de Mogi das Cruzes, eu tenho muitos atendimentos desses, porque essa é uma igreja diferente. O santuário, ele fica aberto todos os dias, tem missa todos os dias, às vezes até mais de uma missa por dia. Então as pessoas, elas sabem que o padre está aqui frequentemente. Então elas correm até aqui, me procuram, e aí eu vou lá. É um momento importante na vida da família, porque diante da dor, com o meu ministério, eu posso consolar aquelas pessoas, levar uma palavra de Deus, rezar junto com elas e oferecer àquela alma o descanso eterno. Me diz uma coisa, padre, essa faixa aí, qual é a finalidade dela? Essa é a estola. A estola roxa, ela é o sinal do poder. Não a estola roxa, toda a estola é o sinal do poder sacerdotal. No caso do cemitério, nós usamos ou a estola roxa, que é uma estola voltada mais para o tempo de sofrimento, de oração, um tempo de silêncio, onde nós não temos respostas para as coisas que acontecem, mas nós buscamos na oração a resposta de Deus para o nosso conforto. Ou a estola preta, que é o sinal de luto, né? Um sinal de compadecimento àqueles que estão ali. Me diz uma coisa, padre. Eu costumo, às vezes, conversar com as pessoas e Deus é tão dono da gente, por que tanta dificuldade? Ninguém consegue confortar ninguém num velório, você não encontra palavras para confortar as pessoas. A única coisa que você pode chegar e falar, meus sentimentos, e parece que não dá mais nada, a gente não consegue falar. Aí é que Deus mostra a força dele, né? Eu estou trazendo ele de volta para cá, é mais ou menos assim? Sim. Então, seu Walter, acontece assim, que a perca de um ente querido é algo que muitas vezes é muito dolorida para aqueles que perderam. Nós, humanos, somos incapazes de consolar, de confortar aquela dor, porque ali se abre um abismo, uma ausência. Eles não vão mais ver aquele ente querido. Então, por isso, grande dor, grande consternação. Agora, quando procuram um padre, ali inicia um sinal. Deus inicia com através de vocês. Isso. Através do padre, ele inicia um diálogo de conforto, onde ele dá força para que a família consiga superar aquele momento. Por quê? Porque o padre, ele não age em nome dele, ele age em nome de Deus. Então nós vamos ali, ofertamos a palavra de Deus, mostramos os sinais que Deus nos dá a cada dia,
para acreditarmos na ressurreição, então vai abrindo na vida da pessoa uma esperança de que a morte não é o fim de tudo, mas que na ressurreição começo de uma nova vida. Nós nos encontraremos. É uma nova vida em Deus, onde não existe mais a dor, o sofrimento, onde não existe mais nada que nos tire a paz. E aí os familiares começam a se confortar, porque sabem que quando chegarmos ao final de nossa vida, nos encontraremos diante da presença de Deus. Padre Menino, é o seguinte, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa. Você quer falar alguma coisa mais que porventura eu não tenho muito o que perguntar, mas você tem necessidade de falar alguma coisa, um agradecimento para quem te deu o título, né, de cidadão mogiano? Tá aí o telespectador. Eu gostaria de agradecer os vereadores Emerson Hong e Dr. Otto, que me deram esse título, um título de grande prestígio e de grande valor para a minha pessoa. Eu sou um cidadão paulistano de nascença, mas que há 5 anos atrás tenho participado da vida da cidade de Mogi das Cruzes e tenho dedicado a minha vida, o meu ministério a essa cidade. Uma cidade que me acolheu com grande carinho, grande amor, na qual eu quero dedicar aqui a minha história, o meu ministério, para ajudar este povo, um povo querido, amado, e que hoje o qual eu faço parte. Hoje eu me sinto com esse título um verdadeiro conterrâneo de Mogi das Cruzes. E agradecer também ao Senhor essa oportunidade de falar um pouco da vocação do Padre, de falar um pouco sobre os nossos anseios, até porque assim muitas vezes o jovem não é compreendido, não é verdade? E hoje o Senhor deu a oportunidade para que alguém jovem pudesse expor o seu trabalho, as suas ideias, pudesse mostrar um pouco do seu dia a dia. Muito obrigado. O Padre Marcos Sullivan, eu solicitei a ele que ele colocasse essa a casula vermelha, porque nós estamos no Natal e como o Papai Noel tem a sua tradicional marca com a roupa vermelha, eu pediria ao Padre Marcos Sullivan que mandasse uma mensagem de Natal para todos aqueles que têm condições de ter uma mesa farta, mas também para aqueles que não têm essa mesma possibilidade. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos no tempo do Advento, um tempo de preparação e de espera. Um tempo que é marcado em nossas vidas pela conversão, pela transformação, e tudo isso deve começar pela caridade, onde nós devemos olhar o nosso próximo, como diz o mandamento da Igreja: olhai ao próximo como a si mesmo. O que queremos para a nossa vida, precisamos desejar ao outro, e por isso é necessário a nossa partilha, por isso é necessário que demos aos outros amor, carinho, que possamos ser uma mão amiga neste tempo do Natal, para que os outros também encontrem em nós a marca do nascimento de Jesus, a bondade, o amor que Ele vem trazer ao nosso mundo. Então que neste Natal possamos ser sinais da luz de Cristo, para que possamos iluminar toda a terra com a sua bondade, a sua ternura. Um Feliz Natal e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, gente, Padre, muito obrigado. Você é uma simpatia, você é aquilo que realmente algumas pessoas me passaram. E eu quero desejar a você também um bom Natal e que você realmente provoque mais transformações aqui nesse Santuário Bom Jesus. Porque eu tenho por hábito dizer que o mundo é dos jovens. E o jovem é que acaba acertando tudo. Ajusta a vida dos avós, dos pais, dos tios
enfim, de todas as pessoas. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conhecê-lo de perto e fazer essa sala de visita com você. Bem, depois de tudo isso, só me resta dizer a vocês que tudo o que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores. Meus amigos telespectadores, que o seu Natal nunca falte amor. O Natal é um presente para a gente, um presente que nunca merecemos, mas que acabamos recebendo pelo amor de Cristo. Que a sua noite seja pródiga em alegria e a presença do Cristo.